Amém. A paz do Senhor a todos. Você já observou que sempre foi Deus quem procurou o povo para fazer uma aliança? Em toda a Bíblia, todas as alianças que foram feitas com Deus, foi Deus quem trouxe o povo, chamou os seus filhos, explicou sobre a aliança. Ele nos fez, lá em Gênesis, para o seu propósito e para a sua glória. Nós nos perdemos, mas todas as vezes Ele nos busca para a restauração. E só não nos busca para o seu lado, como Ele sempre faz uma aliança. Não tinha observado ainda? A aliança que Deus faz conosco é sempre para proteção e vida. São alianças de bênção. É uma aliança de fidelidade. E quando nós escolhemos corresponder a essa aliança, é isso que recai sobre nós. Bênção, fidelidade, proteção contínua, que vai além do que nós conhecemos, que é o material, que é a nossa vida diária, que é o nosso pão. A aliança do Senhor vai além. Nós não conseguimos alcançar. Mas Ele continua com sua misericórdia. Mesmo que não entendamos, a aliança dele é eficaz em nossas vidas. Muitas vezes não cumprimos com a nossa parte e não damos o devido valor a essa aliança por falta de conhecimento. Mas Deus continua com a sua fidelidade por conta da aliança que Ele mesmo fez conosco. A nossa noção de aliança está bastante deturpada pela falta mesmo de conhecimento. A nossa cultura hoje está bastante miscigenada, está bastante... Não existe mais uma cultura, né, em que nós sempre fazemos isso e sabemos o significado desses atos. Hoje, cada um faz o que acha que é correto, de acordo com a sua justiça. Então, nós não conseguimos alcançar o valor de uma aliança e nem corresponder, talvez, viver a nossa vida com a segurança dessa aliança por essa falta de conhecimento ou até mesmo por falta de caráter. Como eles diziam, né? Eu dei a minha palavra. Eu não preciso de mais nada. Eu já dei a minha palavra. Poucos hoje. Hã? Não. Dependendo. Eu dei a minha palavra, mas ele não cumpriu com a dele. Eu vou fazer o que eu quero agora. Então, por essa falta de noção do significado do que as histórias bíblicas trazem, nós não temos vivido com um coração fiel e aliançado com Deus. Mas Deus tem sido fiel à sua aliança para conosco. Amém? Cadê o glória a Deus? Achei que vocês não tinham entendido.
Eu vou falar um pouquinho sobre os tempos antigos e que em muitas culturas isso era de conhecimento e prática geral de todos. Tá? Muitas culturas antigas, não foi só em um lugar ou em outro. Porém, o sangue sempre representou a vida. Sempre que faziam alianças ou promessas era utilizado o sangue. O sangue. Então eu vou dar uma passadinha bem rápida sobre isso. Amém? Muitos povos antigos e o povo hebreu da época tinha esse conhecimento. Costumavam a fazer alianças quando convidavam alguém para entrar na sua casa. Ele não estava só como nós fazemos, vem tomar um cafezinho, entra e sai como quer, na hora que quer, não. Quando a pessoa passava o limiar da porta, era um convidado, ele estava entrando em aliança com o proprietário, com o dono da casa. Então, o limiar da porta é a extremidade, certo? Quando tu sai, tá na rua, entra para dentro da casa. Só porque, para ele ter certeza de que a pessoa aceitou entrar para a proteção do dono, aliança de hospitalidade. Muitas vezes era derramado o sangue de animais. Tinha os animais, né? Em que eles derramavam o sangue na porta. E quando ele passava por cima deste sangue, ele estava concordando em honrar aquela pessoa, ele como convidado, estando ali, e ser protegido por aquela pessoa. Tinha esse significado enquanto ele estava ali dentro. Para nós é só um entrar e sair, né? Para eles dependia a vida. Ele colocava a vida dele nas mãos do proprietário da casa. Estava sob a proteção. Então eles tinham o costume de cuidar. Alguns animais eram separados para isso, para certas visitas, certas ocasiões. E tinha um novilho cevado, é um boi jovem, e ele era engordado de forma diferente. Aquele ali é para alguma festa extremamente honrosa. E para reis, se um rei ou um representante do rei fosse ao vilarejo, eles deviam fazer o quê? Para receber aquele rei, receber aquela autoridade e dizer: eu sou fiel a você, eu aceito as suas normas e regras, eu sou fiel a você, eu aceito que você venha com as suas proteção, que você entre na minha casa. Então eles colocavam o sangue desse novilho preparado e cuidado. Então não era um novilho, era o novilho, o animal. E com o medo de que talvez os representantes do rei, vamos supor, se o rei conquistou aquele lugar, agora ele vai mandar representantes, ou ele mesmo, eles tinham o costume de passar em todos os vilarejos para o rei se apresentar e agora trazer as novas normas, né, do país. E aqueles que concordavam, eles passavam o sangue. Em algumas portas o rei até entrava, certo? Ou vilarejos, ele passava por cima, ele foi bem recebido. E com o medo, alguns, de que o rei não visse o sangue no limiar da porta, eles pegavam o isopo e passavam ao redor da porta toda e penduravam esse isopo, que é um galho, penduravam, para que de longe os soldados vissem: aquele é um servo fiel. Aquele é um servo fiel. Vocês estão lembrando de alguma história bíblica que foi necessário fazer isso? Então isso era algo comum para eles. Entre um casal ou com amigos, eles tinham a expressão: o sangue é mais espesso do que o leite. Porque uma aliança de sangue era mais firme e fiel, honrar uma aliança de sangue, do que a aliança com o próprio irmão, que mamou no mesmo peito da mãe. Para nós parece algo banal.
E assim a nossa vida tem sido bastante difícil, porque não estamos levando a sério significados eternos. Ok, então todos entenderam que o sangue era um símbolo de alegria, um símbolo de fidelidade. O sangue na porta era um símbolo de proteção, um símbolo de honra. E o novilho era somente para reis, ok? Entender esses costumes e essas palavras usadas que escrevem as histórias bíblicas é extremamente importante, para que a gente possa perceber as profundezas do que Deus nos deixou, do que Deus fez por nós. Os atos de Deus para conosco. Nós vamos ler então Êxodo, já que vocês lembraram da história bíblica. Vamos ler Êxodo 12, do 1 ao 11. Amém? Agora vocês vão ler eu vou ler esses versículos, porém com esse entendimento. Vamos ver se vai mudar alguma coisa na visão de vocês sobre essa história. Êxodo 12, do 1 ao 11, fala da última praga no Egito. A última praga. Faraó ainda estava com seu coração bastante endurecido e não queria deixar o povo de Israel, que eram escravos já há 400 anos. Agora imaginem comigo um povo, milhares de pessoas escravas há 400 anos, acostumados àquele regime de escravidão. O corpo deles era saudável? Por acaso eles se sentiam protegidos ou vistos por Deus naquele lugar? Eles só conheciam doença, dor, desgosto. Era o que eles conheciam como escravos. E trabalho, muito trabalho. Vamos ler Êxodo? O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este será o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. Eu vou fazer algumas ressalvas aqui nos versículos, amém? No versículo 2, Deus nos ensina sobre os marcos que Ele coloca em nossas vidas. É muito importante você escrever, marcar e criar marcos com a sua família do que Deus tem feito por vocês. Dos propósitos que Deus tem colocado no coração de vocês como casal, como família. Deus disse, a partir esse aqui, vai haver uma libertação. Marquem, é o primeiro mês, marquem esse dia. Deus coloca marcos em nossas vidas e nós não podemos esquecer da onde nós saímos. E do dia em que Deus nos deu a sua promessa, a sua palavra. Do dia que Ele não só nos deu a promessa, como a direção do que fazermos. Porque não adianta nós nos agarrarmos às promessas, senão nós não observarmos o direcionamento. E não fizermos aquilo que Ele nos mandou fazer para que a promessa seja cumprida, para que a libertação chegue ao seu lar, ou na área necessária. Então no versículo 12 nós percebemos que Deus coloca marcos. Versículo 4, ele diz: se o cordeiro for grande demais, chame a família.
Jesus é sempre suficiente, amém? Aqui o cordeiro representa Jesus. Jesus nunca falta. Deus nunca nos dá algo que falta. Ele é sempre mais e suficiente. Então, se você tem mais do que suficiente, não é para a sua alegria, é para compartilhar com o mais próximo que necessita. E observe para que não sobre. Que seja exato o propósito e a provisão. Amém? Versículo 5 agora. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Aqui nós temos 4 dias de preparação. É muito importante o tempo que Deus nos dá e nos mostra para a preparação dos acontecimentos. Amém? Ele dá o direcionamento, Ele dá as diretrizes. E nós precisamos ficar atentos ao tempo que nós temos para ir preparando o nosso espírito, a nossa alma, para o Espírito Santo vir trazendo o entendimento de tudo que vai acontecer. Isso tira a ansiedade. Deus disse, não. Eu vou fazer passo a passo o que Ele tem me dado. Isso é confiança. Amém? Confiança. Deus sempre nos dá esse tempo de preparação. No 14º dia, pode voltar ao 6, por favor. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, peguem um pouco do sangue e passem nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Depois podem pesquisar tudo mais, porém, não foi apenas um símbolo, mas naquela noite Deus trouxe cura ao corpo daqueles que eram escravos. Esse tipo de comida e provisão que Deus deu para eles foi para renovar a energia, não só emocional, pela segurança do que estava acontecendo, mas física também, porque no próximo dia eles caminhariam. Vocês sabem disso? Eles precisariam caminhar, se esforçar. E Senhor, faz isso com as nossas vidas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele vem com a sua cura e saúde sobre nós também. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, perna e vísceras. Assem o animal inteiro. Eles não podiam quebrar nenhum osso do animal. Tem uma representação do Senhor Jesus Cristo, que não entraremos hoje, amém? Talvez nos próximos cultos, os próximos ministros falem um pouco mais sobre a Páscoa e os significados do Cordeiro. Porém, no momento, continuemos. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Deus é um Deus limpo, puro. Aquilo que Ele nos dá como provisão, você não tem necessidade de ficar com medo e guardando para amanhã. Todos aqui sabem que uma carne mal refrigerada, ela não vai se manter muito boa, né? Por muito tempo. Até isso Deus cuida. Comam o que conseguirem. Preparem-se e, se sobrar, queimem, não deixem. Você não precisa manter a ganância no seu coração. Quando o Senhor te der um momento de mudança, em qualquer área da vida, tem coisas que nós precisamos, quando não podemos carregar, não conseguimos mais engolir, nós precisamos deixar para trás e queimar. Deixa queimar. O Senhor continua conosco e o Senhor é nossa provisão. Amém? Vocês comerão da seguinte forma: o cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor.
O Senhor nos dá o tempo de preparação, nos dá a saúde. Quem se prepara somos nós. Calce as sandálias do Evangelho da Paz. O cinto. Pegue o seu cajado. Esteja pronto para quando Deus der o sinal. Eu digo que eu já reclamei, porque quando Deus deu o sinal eu não estava preparada. Eu não estava com a minha sandália. Eu tive que correr atrás. Mas Deus, Ele não faz nada dessa forma. Ele nos avisa. Ele nos dá o tempo. Ele nos dá a provisão. Ele nos dá saúde. E nós precisamos confiar nessa fidelidade. Amém? Então fique pronto. Com seu cajado na mão. Com as suas sandálias nos pés. Coma apressadamente. Pegue a provisão que Ele deu. A força e aguarda. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Lá no versículo 27, depois ele diz: contem aos seus filhos. Falem aos seus filhos. Aquilo que Deus tem dado a você, ao seu esposo, à sua esposa, os propósitos, as bênçãos, as vitórias, conte aos seus filhos. Deixe que os seus filhos participem disso. Aí eles não entendem, aí eles vão atrapalhar. Eles crescerão como servo do Senhor, vendo o seu testemunho. Eles crescerão com coração firme e fiel, porque veem o Deus da provisão agindo na sua vida, não da vida do irmão, que também é bom, não na vida do outro, mas vendo o poder de Deus, o agir de Deus e libertação dentro do seu próprio lar. Quando o Senhor disse que o anjo iria passar e levar os primogênitos, vem temor no nosso coração? Vem, né? Dá medo. Muito medo. E até hoje, eu, Amanda, cresci vendo dessa forma. Como Deus manda e vem e leva dessa forma horrível. Imagina as pessoas dentro das casas, os israelitas com medo, né? Ouvindo os gritos, todos prontos, mas ouvindo os gritos dos egípcios. A Bíblia diz que naquela noite teve muito choro e gritos. Mas eles não estavam assim, eles estavam prontos, porque eles sabiam da aliança. Então eu pergunto a vocês, Deus passou e feriu aqueles que não eram fiéis, porém aqueles que têm o sangue estavam fazendo o quê? Convidaram o rei. Naquela noite, foi a noite em que Deus mudou o regime de escravidão do povo de Israel. Tirou eles do regime de escravidão, daquele rei do faraó com o coração endurecido. E naquela noite, dentro dos lares dos israelitas, dos escravos, visto como insignificantes, estava o Rei do Universo. Aleluia! Aleluia! Naquela noite estava o Rei do Universo dentro das casas daqueles que eram considerados insignificantes. Eles estavam com a sua barriga cheia, calçados, prontos e com o coração cheio de esperança. Enquanto o mundo está gritando e chorando em desespero, a igreja do Senhor se mantém firme por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o seu lar vai se manter dessa forma. Porque você permitiu que o rei entrasse. Vocês estão conseguindo acompanhar? As instruções que Deus deu a eles era bastante familiar. A visão agora de vocês mudou sobre essa história?
Se Deus falasse agora, mata o cordeiro ou o cabrito, bota o sangue, o que vem no coração de vocês? Alegria, esperança. O rei está chegando. O rei vai vir, eu vou recebê-lo. Eu sou fiel a esse rei. Temos ouvido muito sobre o significado verdadeiro da Páscoa, certo? O que significa Páscoa? O que significa? E por muitos anos, a Páscoa é passar de um lado para o outro, certo? Que o povo de Israel passou do lado do Egito para o lado do deserto, passou o Mar Vermelho, passou da escravidão, e assim como nós, da escravidão para a vida. Porém, a palavra usada aqui, Passak, não significa só passar de um lado para o outro. A palavra que Deus usou aqui, que diz que ele estava passando entre as portas, e a porta que tivesse o sangue, quer dizer, cruzar o limiar da porta e entrar em aliança. Abar é passar adiante, quando passa adiante. Passar que é cruzar o limiar da porta. Então, nesse texto, Deus disse que ele estaria passando o limiar da porta como aliança. Ele estava entrando em aliança com o seu povo. Cadê o aleluia dessa igreja? Vou acreditar que é porque é novidade. Então, vocês estão mais espantados e o aleluia não está vindo. O rei do universo foi quem passou o limiar da porta dessas casas. O sangue era para manter Deus do lado de fora? Não era? Com tudo isso que nós aprendemos até agora, o sangue era para manter Deus do lado de fora? Deus é tão perigoso assim que ele não pode entrar dentro do nosso lar? É o oposto. O sangue no limiar da porta, o cordeiro sacrificado, naquele êxodo, como lá na cruz, estava dizendo que o rei viria para declarar aos seus súditos fiéis os termos do seu reino. E que eles estavam saindo do regime e leis do Egito e recebendo um novo governo em suas vidas. Foi isso que aconteceu com você quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O sangue dele vem e cobre a multidão de pecados. O sangue dele vem e entra sobre o teu lar com aliança de fidelidade. E que não importa o que acontecer nessa terra, você é filho e vai viver a eternidade com ele. Essas referências, significados e esse aprendizado que me despertou, inclusive essas perguntas, que eu acabei de fazer. Deus é tão perigoso para ficar do lado de fora? Essa pergunta eu li no livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, que a pastora sempre fala para nós lermos. Na página 91, você pode pesquisar um pouco mais, que ele explica sobre essa aliança e esse significado. E o que eu quero trazer hoje para nós, com esse entendimento de aliança, do sangue de Jesus, e o que ficou gravado no meu coração, é que nos tempos de dificuldade, nos tempos em que o mundo só nos demonstra morte, gritos, e nós sabemos que é juízo do Senhor, nós sabemos quem é o nosso Deus. Eu me senti um pouco amedrontada e apavorada, mas o Senhor Deus veio e mudou a minha visão, e Ele disse: eu sempre estive contigo no teu lar. Eu estou contigo.
eu entrei em aliança, eu estou dentro com você. Amém? Como você descreve o seu relacionamento com Deus hoje? Como você poderia descrever a sua intenção de fidelidade a essa aliança? Como você tem respondido ao Senhor a aliança que Ele fez com você? Ao sangue derramado, que tanto ouvimos, mas ele não perde o poder, não perde o valor. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus é vivo. Vivo. Vamos ler Jeremias 31. Jeremias 31, 31 e 34. Se nós sabemos, concordamos que Deus entrou em nosso lar, passou o limiar da porta dos nossos corações, que Deus passou o limiar, nós aprendemos a aliança. Aí nós começamos a ser e pedir: Deus, me dá um coração fiel a Ti, me traz fidelidade. Quando eu vejo Deus dessa forma, respondo a Deus desta forma, é natural que a minha aliança com o meu esposo fique firme. Eu não fui carregada no colo para dentro da casa quando casei. Alguém aqui aconteceu isso? A Rayane foi carregada no colo, né? Não foi a pastora também. Esse costume é sobre aliança. Era um costume em que os homens construíam a casa, buscavam a sua esposa, passavam o sangue na porta. Então ela não era apenas uma convidada agora. Ele pegava ela no colo e passava o limiar da porta. Ele entrava em aliança. Eu acho que eu vou pedir. Vou conversar com Elisandro. Hoje não precisa mais matar o bichinho, tá bom? Eu acho que a gente só fazendo o ato, tendo a atitude de passar ali, né? Não precisa ter o sangue lá na porta do apartamento. Misericórdia. Jeremias 31, do 31 ao 34. O que eu quero dizer é que quando o Senhor vem com o seu regime, com as suas leis, quando Ele vem determinar o reino dele a nós, venha a nós o teu reino. Você já orou assim? Venha a mim o teu reino, venha a nós o teu reino. Você entende essa aliança, você não faz mais parte desse mundo, das leis deste mundo. O seu caráter precisa ser o caráter de Cristo. A nossa personalidade é diferente. Eu e o William somos extremamente diferentes na nossa personalidade. Porém, o nosso caráter precisa ser o mesmo, o caráter de Cristo. E Cristo nos permitiu isso. Ele mesmo derramou o seu sangue e entrou em aliança no meu coração. E da mesma forma eu preciso respeitar o William, honrar o William, como ele, da mesma forma comigo. Porque o espírito do qual eu me alimento está nele. O caráter do qual eu imito é o caráter do qual ele imita. E assim nós trazemos o reino de Deus. Da mesma forma eu preciso olhar para o meu esposo e ele para mim. E os seus filhos aprenderem esse caráter com você. Os seus filhos aprenderam o significado a consistência que existe na aliança. Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão. Olha o que Deus fez com o povo.
quando eu os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque mesmo que as porteiras do Egito estivessem abertas, aquele povo estava tão acostumado a viver com medo, que eu duvido que se Deus falasse assim, ó, pode ir, eu duvido que eles fossem. Hã? E assim somos nós. E Deus sabe disso. Então, muitas vezes, Deus nos toma pela mão e nos tira daquele lugar da qual nós estamos clamando para sair. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Hoje quem vive essa palavra é você. Hoje nós temos o Espírito Santo no nosso íntimo. O Espírito Santo de Deus em nosso íntimo. E ele disse, você tem poder. Você tem poder e sabedoria, porque o Espírito está em você. Eu não sei muito sobre a Bíblia, eu não sei muito o que fazer. Ele disse que o Espírito Santo nos guiaria e não nos deixaria ser enganados. Mesmo que você ainda não tenha muito conhecimento bíblico, se a unção de Deus está sobre você, você tem buscado ouvir o Espírito Santo, você vai aprender a sentir o sinal. E não ser enganado, como a pastora falou aqui antes, como o Charles falou, com filmes, com músicas, com frases bonitas, com pensamentos, com mentiras. Isso não vai abalar a aliança do seu lar, a sua aliança com seu filho, o olhar do seu filho para você, o olhar do casal, a aliança do casal, e nem a aliança com Deus. Aleluia. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem dirá a seu irmão, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Você se sente pequeno? Foi com você que Deus fez a aliança. Eu sou infantil, ainda sou criança, ainda sou adolescente, sou muito jovem. A aliança, a fidelidade de Deus é a mesma. É a mesma. O poder e o Espírito de Deus é o mesmo que habita dentro do meu irmãozinho que eu gosto ali. Esse que está coçando a cabeça assim, me olhando estranho. Até o mais idoso que nós temos aqui hoje, que não precisamos dizer quem é. Amém? Deus age da mesma forma, com o mesmo poder. Como você descreve o seu relacionamento com Deus a partir desse conhecimento de hoje? Vivamos de acordo com a aliança que nós recebemos dentro da nossa família, amém? Mateus 5, para nós concluirmos. Mateus 5, versículo 43 e até o 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Você tem vivido assim, irmão? Eu já me peguei vivendo assim. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se você viver de acordo com as regras desse mundo, que recompensa você terá nos céus?
Se você viver de acordo com a aliança que esse mundo diz, com a justiça que esse mundo diz que é justiça, qual a sua recompensa? Se você viver dentro dos padrões desse mundo, o que tem saído dos teus lábios para os teus filhos? Mesmo brincando, o que você tem falado sobre o seu lar? Se até os inimigos nós precisamos abençoar, porque aqueles que nós amamos nós temos agredido. Isso não faz parte da aliança. E não é assim que o poder e o Espírito de Deus vai se manifestar sobre nós. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Se eu encontrar vocês lá no centro, né? É algo natural. Oi, Aline, a paz, como é que tá? Que bom te ver. A gente só se vê na célula. Mas quantas pessoas, quando eu saio lá no apartamento, quando eu vejo já, bom dia, a velhinha fica sempre me olhando assim, de onde é que saiu essa guria, né? Aí, na terceira ou quarta vez, ela falou, é tão bom quando tu vem e dá um sorriso de bom dia. Eu não recebo isso. Espero que a minha pedrinha esteja na minha coroa, mas a recompensa eu recebi naquele dia também. O resultado de você saber que você saudar alguém que você não necessariamente ame, mas que pode passar a amar, talvez, né? Mas essas pequenas atitudes que nos aproximam das pessoas, assim como Deus quer que nos aproximemos dele. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Não precisa se esforçar para isso. Mas dê ouvido à voz do Espírito e honre a aliança que você fez com ele. Honre a aliança que ele fez com você. E você vai começar a perceber as mudanças em você mesmo. Não diga, a partir de hoje eu nunca mais. A partir de agora eu vou ser assim. Não. Não precisa disso. Declare no seu coração, Espírito de vida, Espírito de Deus, me ajuda. Me dá entendimento, renova o meu pensamento. Traz palavras dóceis aos meus lábios. Segura dos meus lábios as palavras que não devem sair. Como ele disse, se fizermos como o mundo, qual diferença? Que diferença faz? E que honra estaremos dando àquele que nos deu tudo, nos deu o seu único filho, nos deu a eternidade, nos deu a chance de viver. Isso eles já fazem. Efésios 6, do 1 ao 4, eu preciso terminar. Efésios 6, do 1 ao 4. Não é só para quem está aqui como filho, mas para nós também que somos chamados filhos de Deus. Você é chamado filho de Deus? Temos aqui filhos de Deus? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você quer saúde? Você quer viver? Honre o seu pai e a sua mãe. Da mesma forma, traga essa honra no seu coração com o Pai dos céus. Quem é pai aqui já sabe o quanto nós deixamos, o quanto nós abdicamos pelos nossos filhos. Mas o filho nunca vai ter noção. Meu pai conta muitas histórias. Hoje eu consigo entender muita coisa que com os meus 18 anos eu não via e não entendia.
Eu tentei enfrentar, tentei entender, tentei fazer ele me entender. Mas Deus disse: honra. Peguei, em algum momento você vai. Uau! Como eu não percebi isso antes. Mas Deus já disse: isso é justo. É justo. Apenas confie na palavra do Senhor e faça o que tem que fazer para que não haja arrependimentos depois. Filhos, honrem os seus pais. Muitas coisas eles não vão nos contar. E não há necessidade. Muitas coisas não vou contar para o João Eduardo. E não tem necessidade, porque eu fiz por amor. Assim como Deus fez conosco. Ele não precisa te explicar o propósito e o porquê de tudo que tem acontecido. Precisamos nos manter firmes e fiéis, porque é por amor. E a fidelidade dele se mantém. Amém? Gostaria de convidar os irmãos agora para cantar uma canção. Eu creio que todos conhecem. E que eu sempre cantei nos momentos difíceis. Momentos em que eu tive que honrar a aliança. E como eu posso honrar essa aliança? Como eu posso honrar a aliança do Senhor que Ele fez comigo? Guardando a palavra dEle no meu coração, para eu não pecar contra aquele que tanto me deu, aquele que tanto me amou. Tem esse desejo no seu coração: eu não quero pecar contra ti, ó Deus. Busque por conhecimento. Leia a Bíblia. Acesse o Espírito de vida que já está em você. Amém? E assim nós, como igreja, como um reino, alcançaremos a glória de Deus. Traremos o reino de Deus aqui na terra, como é nos céus. Aleluia! Vamos ver quantos sabem essa canção. Vamos nos pôr de pé? Tem esse momento agora com o Senhor Deus. Peça: Senhor, eu ouvi essa mensagem, mas o que ela realmente significa na minha vida? Faça a sua oração nesse momento. Amém? Faça a sua oração. Elisandro ministrou no domingo passado sobre os altares. Se durante essa semana Deus mostrou como você está ajustando, renovando, construindo e